O Uber foi uma revolução e amor à primeira vista. Um aplicativo de transporte individual sob demanda era tudo o que não sabíamos que precisávamos. Com um clique, passamos a ter acesso a um serviço de carona para nos buscar e levar até nosso destino, com a vantagem ainda de saber antes mesmo do carro chegar quem é o motorista que irá te levar, sua avaliação, o percurso exato a ser seguido e o melhor, saber de antemão o valor da corrida. Nada de bandeira a dois. Seguro, confortável e relativamente barato, um luxo até para os menos afortunados. O nome Uber vira dessa forma sinônimo do serviço transporte por aplicativo, assim como em produtos como Havaianas, Gillette ou Band-Aid. A chegada da Uber mudou nosso comportamento e mesmo oferecendo um simples serviço de transporte, de alguma forma ela conseguiu facilitar tarefas diárias. E assim a vida seguia, a sociedade em lua de mel com uma empresa que parecia se importar com todos. Motoristas e clientes viviam uma relação simbiótica. Até que a realidade chegou. Petrobras fará reajustes. Motoristas de aplicativo. Um protesto hoje em preço da gasolina disparar. Um aumento no preço da gasolina a afetar o bolso do consumidor. Atualmente, cada vez mais se ouve reclamações dos clientes da Uber. Os motivos estão nos constantes cancelamentos e demora do serviço. Passageiros não aguentam mais ter que passar por várias tentativas para sua corrida ser aceita. Sem falar que com a recente crise a empresa precisou subir seus preços e com uma concorrência mais barata, passageiros passaram a utilizar outros serviços diminuindo a demanda. Mas o problema da Uber não está apenas com clientes insatisfeitos, mas principalmente nos motoristas insatisfeitos. Motoristas que antes trabalhavam satisfeitos com a promessa de uma renda extra ou até mesmo uma renda mensal completa, estão desistindo do trabalho e abandonando a Uber. Muitos têm culpado esse descontentamento geral ao valor da gasolina, mas será que só isso responde aos problemas que transformaram a lua de mel em um pesadelo de cancelamentos e descaso? E como uma empresa promissora que revolucionou o transporte individual foi de um atendimento de 5 estrelas para 2 estrelas? Antigamente, antes do Uber, era praticamente inviável pegar um táxi para fazer uma viagem de outra cidade até o aeroporto, por exemplo. Isso porque o táxi em várias cidades do Brasil é proibido de pegar passageiros fora do local de registro do táxi. Ou seja, o motorista vai voltar sozinho até a cidade de origem, o que encarece ainda mais a viagem, até a chegada do Uber. Com isso, muitas vezes era mais barato pegar um Uber de outra cidade do que deixar o carro no estacionamento do aeroporto. O Uber praticamente criou uma nova categoria dentro do transporte individual de passageiros. Onde antes eu não pegaria um táxi, agora eu pego um Uber. Isso tornou muito melhor, mais cômodo e seguro ir em uma festa em outra cidade, por exemplo, e não precisar se preocupar com o estacionamento, gasolina e dirigir alcoolizado. O Uber tomou conta de uma lacuna do transporte de táxi que não podia ser preenchida com o transporte público e vice-versa. E ainda fez isso se mantendo em uma tabela de preços que ficava entre os dois, ou dependendo do percurso, até mais barato que ambos. Tudo isso com motoristas que pareciam preocupados com o bem-estar do cliente, sempre muito simpáticos, oferecendo água e balinhas. Atualmente a empresa atua em mais de 10 mil cidades no mundo, possui quase 5 milhões de motoristas e cerca de 118 milhões de usuários em todo o mundo. E por mais que sejam números grandiosos, a Uber quando surgiu prometeu muito mais, com uma proposta que podemos dizer, no mínimo, ambiciosa. A fim de conquistar investidores, a empresa apresentou o seguinte plano de mercado. Eles perderiam dinheiro a cada corrida para futuramente, quando dominassem o mercado de transporte por conta de seus preços, aumentar as taxas e recuperar o dinheiro. Como assim? A Uber iniciou com o investimento da família real saudita na promessa de que um dia ela dominaria todo o mercado de transporte. Isso incluiria os táxis, mas também todas as outras formas de transporte e trânsito, coletivo ou particular. Eles queriam deixar carros obsoletos e promover igualdade social no trânsito, levando seu serviço a bairros de baixa renda que não são atendidos nem por táxis ou transporte público. Ambicioso ou não? E claro que isso não foi exatamente possível. Você está cansado de ver anúncios de gente falando como é fácil ganhar dinheiro na bolsa e como ficar rico rápido com day trade? E no final... Quando a empresa surgiu, ela até atingiu um certo tipo de monopólio, deixando taxistas preocupados. Mas quanto a dominar todo o meio de transporte, era ir longe demais. Logo surgiram concorrentes com a mesma proposta de trabalho e os preços do serviço tiveram que sofrer uma modificação. Com os concorrentes, ela precisou subir os preços antes do previsto e com a subida de preços, menos clientes que agora possuíam outras opções em serviços similares. Só que nesse meio tempo, antes dos concorrentes,
a Uber sobrevivia com prejuízos, pois eles estavam fazendo exatamente aquilo que haviam prometido, cobrando barato pelo serviço, perdendo dinheiro para um dia, no momento certo, recuperá-lo. Eles, por algum motivo, não levaram em conta que os competidores viriam antes do lucro. Apesar dos fatos, a empresa manteve sua narrativa e disse não se preocupar com os prejuízos. No início de 2021, saiu uma matéria dizendo que em 2020 a empresa havia perdido 6,8 bilhões de dólares e que isso, na verdade, era uma boa notícia, considerando que no ano anterior, em 2019, esse valor teria sido de 8,5 bilhões de dólares. E apesar da queda da receita em suas ações em 52% devido à pandemia, o diretor financeiro da empresa, Nelson Chai, afirmou que a Uber se concentra no que eles chamam de crescimento lucrativo e que no final de 2021 eles se tornariam lucrativos. Um otimismo que se dava pelo crescimento de 224% da Uber Eats. E mesmo a empresa tendo fechado o ano de 2021 com um prejuízo de 496 milhões de dólares, a Uber conseguiu registrar lucro líquido no terceiro e quarto trimestre do ano, chegando a obter, no último trimestre, lucro de 892 milhões de dólares. Porém, esse lucro, que diga-se de passagem ainda é pequeno, foi impulsionado pelo delivery e pela participação da Uber nas empresas Grab Holdings e Aurora Innovation. Ou seja, apesar de ficar no azul pela primeira vez, isso se deu devido à valorização de investimentos que foram registrados como ganhos faturados não realizados. Mas a operação da empresa continuava em vermelho. No início de 2022, com a volta das atividades econômicas, a Uber anunciou o primeiro EBITDA positivo. EBITDA é um indicador da realidade financeira de uma companhia sem impostos, investimentos e juros. Porém, a projeção foi abaixo do esperado. Para a Uber, não basta o lucro líquido obtido, ela precisa ainda provar para investidores que pode continuar lucrando. A empresa ainda sofre com subsídios, com aumento da concorrência e reclamações. Devido à dificuldade de demanda e oferta, a empresa teve que demitir funcionários, diminuir custos e aumentar os preços e o tempo de espera de clientes. E embora o aumento dos preços seja ruim para o cliente, para os motoristas a situação é ainda pior. Eles se queixam do descaso e da pequena taxa recebida ao final de cada corrida, ainda mais após o aumento da gasolina. Enquanto os usuários reclamam das dificuldades para conseguir uma corrida devido aos cancelamentos e sobre a qualidade dos veículos em circulação, os motoristas parceiros responsabilizam as plataformas pelas baixas tarifas engolidas pelo aumento sequenciado dos combustíveis. Já é possível encontrar postos de combustível cobrando mais de R$ 7,00 pelo litro da gasolina, como acontece nos estados do Rio de Janeiro e do Tocantins. Dados da Agência Nacional de Petróleo mostram que o aumento desse tipo de combustível foi de 51% no ano de 2021. Segundo o levantamento da ANP, em março, antes do reajuste, no período de um ano, a Petrobras aumentou o preço da gasolina 13 vezes e 11 vezes o diesel. E a empresa admite que o valor pode chegar a R$ 10,00. Se está difícil para o cidadão comum lidar com essa conta, imagine um motorista de aplicativo. O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo explicou que a grande maioria dos motoristas estão gastando cerca de 50% de sua renda com gastos de combustíveis. Alguns percursos não compensam o valor recebido, que pode chegar a 50 centavos o quilômetro. E o custo dos motoristas não está apenas no valor da gasolina, mas também na manutenção do carro, impostos e outras despesas extras. Não bastante, a tarifa recebida por eles é muito baixa e a carga de trabalho acaba sendo exaustiva, chegando a 12 horas por dia. Além de que há custos relacionados ao trabalho que muitos condutores não levam em conta e por isso saem prejudicados sem perceber. Fora os custos fixos já mencionados, há ainda os custos de manutenção fora de hora, o desgaste do veículo e peças, o gasto exagerado de combustível, multas e custos com internet e telefone. O que antes surgiu como uma alternativa de renda extra, agora traz prejuízos e, com isso, estima-se que 2.000 motoristas de aplicativo do estado do Espírito Santo tenham desistido do trabalho, e mais de 60% no Ceará e 25% em São Paulo, desde o início de 2020. Foi o caso da Daniela Teles, de 37 anos, de São Paulo, que viu o preço do aluguel do carro subir junto à gasolina e ela já estava gastando o valor de uma diária de trabalho em combustível. Para Gabriel Bruno Viana, do Ceará, o problema foi parecido. A carga horária que ia de domingo a domingo não bastava nem para pagar o valor do aluguel do carro. No caso de Bruno Nascimento, a desistência aconteceu pela falta de suporte e segurança.
Com a diminuição do número de motoristas, passageiros são obrigados a esperar mais. Muitas vezes, motoristas se veem obrigados a escolher corrida ou cancelar, por não compensar o gasto. O passageiro então se vê com um serviço cada vez mais caro, demorado e nem um pouco confiável. Enquanto a Uber se mantinha como um monopólio, os preços poderiam subir sem interferir muito na busca, mas a partir do momento que outras empresas do mesmo serviço começaram a surgir, a Uber ficou refém da concorrência e houve uma grande variação de preços a qual a empresa não pôde lutar contra. E por mais que a Uber aumente a tarifa para os motoristas, o valor da corrida aumenta para passageiros, os fazendo correr para concorrentes mais baratos. Muitos estão voltando até mesmo a utilizar o táxi. Estima-se que 60% dos passageiros moradores de capitais do Brasil tinham feito a mudança. O aplicativo VaDtaxi fez uma estimativa de um crescimento mensal de 18%. Crescimento auxiliado também pela volta das atividades pós-pandemia. Enquanto taxistas são autorizados a fazerem viagens fora de aplicativos, os motoristas do Uber não. Além disso, os taxistas ainda têm a vantagem de que, se decidirem utilizar aplicativos de táxis, a taxação será menor que os condutores da Uber e o aplicativo será apenas um complemento de renda. Além dos táxis, empresas de transporte individual menores começam também a ganhar destaque. Por exemplo, o InDriver tinha a taxa para motorista zerada quando chegou. Hoje, essa taxa é de 9,5, muito abaixo da taxa cobrada pelo Uber. Mas este não é um problema enfrentado apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo. A Uber admitiu em entrevista que está à procura de motoristas no Reino Unido. Eles viram sua demanda pós-pandemia subir até 40% em algumas áreas. Nos Estados Unidos há um grande desapontamento dos motoristas com a Uber. Muitos encontraram outra forma de trabalho e não querem voltar, ou até mesmo se mudaram para os táxis. Além disso, apenas 66% da população americana está totalmente vacinada, o que ainda deixa alguns motoristas apreensivos a voltar ao trabalho, com medo de serem contaminados. Dessa forma, os preços dispararam na área e clientes reclamaram. Apesar da Uber lutar para manter seus motoristas, ela enfrenta problemas com governos e motoristas que querem ser reconhecidos como funcionários, mas ela faz de tudo para mantê-los como independentes. Com isso, motoristas alegam que não podem entrar em sindicatos e nem fazer reivindicações de benefícios por não possuírem direitos estabelecidos. Eles não podem nem mesmo processar a empresa por danos ocasionados no trabalho. A empresa afirma que manter os motoristas como servidores independentes é melhor para eles, por permitir que façam a jornada de trabalho que desejarem e também sejam permitidos de cancelar e aceitar viagens. Ao meu ver, este é um grande erro de interpretação, porque não é o motorista que está prestando um serviço para a Uber, e sim a Uber que presta o serviço ao motorista, conectando ele com passageiros. Mas nos Estados Unidos a situação é ainda mais complicada. Enquanto em países da Europa e América Latina a população tem acesso à saúde pública, nos Estados Unidos eles dependem de planos de saúde, um benefício concedido pelas empresas. Reconhecidos como trabalhadores independentes, os motoristas de aplicativo não possuem esse benefício, e a Uber luta nos Estados Unidos mais que em qualquer país para manter as coisas assim, já que o custo para eles seria enorme. Mas em relação a outros países, essa é uma luta que ela está perdendo aos poucos. Na Espanha foi aprovada a lei do motorista, que exigia que condutores e entregadores de comida fossem classificados como funcionários. Em resposta, a Uber Eats contratou motoristas terceirizados a fim de não lidar diretamente com os gastos e ainda assim cumprir a lei. No Reino Unido, a Uber foi forçada a reconhecer seus motoristas como trabalhadores e a conceder direitos trabalhistas. Desta forma, os motoristas terão direito a salário mínimo, férias remuneradas e plano de aposentadoria. Cerca de 70 mil condutores cadastrados terão o benefício. Isso preocupou e muito investidores, já que o modelo de funcionamento da empresa é baseado na independência dos motoristas. A promessa a investidores de que um dia a Uber dominaria o mercado e poderia reaver seu prejuízo e render lucro, uma década depois está longe de ser verdade. A lucratividade da Uber surgiu apenas agora e inicia muito pequena, em um momento crítico onde ela perde em serviço, funcionários e clientes. A Uber sofre e muito com a grande concorrência. Aí você me pergunta, mas que empresa pioneira de um serviço não sofre com a concorrência assim que ela surge? Mas o caso da Uber é pior. O modelo de negócios da empresa se firmou na expectativa de um monopólio. Por isso, a empresa dificilmente irá se sustentar caso não derrote seus competidores. Com a competitividade de mercado, a Uber não é capaz de aumentar seus preços a fim de incrementar o lucro, sem afastar clientes. Além do modelo de mercado fracassado, ele ainda se provou errado em seus ideais de dinâmica do trânsito, tendo piorado ao invés de melhorar o trânsito nas principais cidades em que atua.
Visualizando a longo prazo, a estratégia da Uber pode não aguentar. Será que a empresa vai conseguir traçar novos caminhos e se reinventar? No início de abril de 2022, saiu a notícia de que o Uber incrementaria em seu aplicativo facilidades para o motorista. Antes de aceitarem as corridas, eles terão acesso ao valor e à distância do percurso, o que eles tinham acesso apenas após a corrida ser aceita. Essa mudança veio a fim de dar ao condutor maior segurança. Isso agradou em muitos motoristas, mas não os passageiros, já que os cancelamentos de viagens podem se tornar mais frequentes. A Uber se vê assim em uma sinuca de bico, já que a insegurança junto ao preço da gasolina é um dos principais fatores da debandada dos motoristas. Em 2017, quando o aplicativo passou a aceitar pagamento em dinheiro, casos de motoristas roubados ou assassinados se tornaram recorrentes. No ano passado, os casos aumentaram. A maioria deles são crimes de proximidade, onde o assaltante vai até a vítima. No caso dos motoristas de aplicativo, é quando o bandido se passa por passageiro. Os assaltantes pedem uma viagem e assim que entram no carro, apontam a arma para o motorista e anunciam um assalto. Vou explodir sua cara. Entendeu? Não olha pra minha cara não, olha pra minha cara não. Caramba, abaixa mano. Abaixa a cara, apaga a luz. A Associação de Motoristas de Pernambuco realizou uma pesquisa informal e descobriu que só na Grande Recife houve um crescimento de 43% de tentativas de assalto a motoristas de aplicativo. Para as motoristas mulheres, o medo é ainda maior, pois são recorrentes os casos de assédio sexual. No entanto, a segurança do motorista entra em conflito com a privacidade do cliente e motoristas ficam à mercê das poucas informações que recebem do cliente. E em caso de roubo, agressão ou assédio, o motorista pode até reclamar junto ao aplicativo, mas em questões de processo, ele precisa lidar com os próprios custos e muitos não possuem esse poder aquisitivo. Nem mesmo a Uber pode lidar com as perdas. O pouco lucro que a Uber tira é das corridas. Ela não tem condição de pagar salários ou ressarcir motoristas prejudicados em assaltos, e se o fizer, ela quebra em instantes. A empresa não vê outra alternativa a não ser encontrar lucro além das corridas, e uma alternativa para suprir a receita foi o Uber Eats. Quando as atividades econômicas pararam, os pedidos de delivery aumentaram e as corridas de carro diminuíram, mostrando que a ideia foi uma boa solução. Mas não pense que existem problemas aqui também. Há uma diferença crucial do motorista Uber para o dono do restaurante, pois ele pode aumentar o valor do prato na entrega compensando a taxa do Uber, enquanto que o motorista está com as mãos completamente atadas. No Brasil, a situação era pior. Apesar da valorização da empresa de entrega de comida durante a pandemia, por conta da falta de competitividade com o iFood dominando cerca de 70% do mercado brasileiro, em janeiro, a Uber Eats anunciou que encerraria a entrega de delivery de restaurantes no país e focaria apenas em entregas de supermercados e pacotes. Essa decisão veio após a compra da empresa chilena Corner Shop, especializada em entregas de conveniência e mercado, e que se destacou durante o período de pandemia. Mas só a Uber Eats não basta. A Uber se expande e se reinventa com o Uber Shuttle, que oferece a corporações aluguel de ônibus ou vans para transporte de funcionários ao trabalho ou a viagens. Além disso, há serviços como Uber Flash, onde uma pessoa pode fazer entregas a um conhecido ou amigo, e o Direct, onde lojas fazem entregas de seus produtos a clientes. Com o encerramento da entrega de comidas no Brasil, a empresa pretende expandir o Uber Direct, proporcionando a entrega de produtos no mesmo dia da compra. Porém, essas novas invenções serão suficientes? Isto só o tempo dirá. A resposta que temos no momento é que a Uber não se manterá sozinha. E enquanto a resposta para a pergunta o que está acontecendo com o Uber é simples. Nada mais que uma saturação de um modelo de negócios insustentável que sozinho já era difícil de se manter, mas com as circunstâncias atuais de pandemia, alta da gasolina, falta de segurança e desgaste dos motoristas, se tornou ainda mais complicado de seguir no mercado. Resumindo, se a Uber não mudar a forma de gerenciar sua companhia ou não aparecer com inovações comerciais lucrativas, ela perderá mercado, trabalhadores e clientes. E aí, o que você acha disso tudo que está acontecendo com o Uber? E qual a sua satisfação com os serviços da empresa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você quer descobrir como eu produzo esses vídeos aqui, como eu transformei isso num negócio, confere uma aula grátis minha no primeiro link da descrição. Agora,